Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito da mente de Cristo, estamos aprendendo as características semelhantes, à mente de Cristo. Nós já sabemos que a obra do Espírito Santo de Deus é nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que nós tomemos a mesma forma de pensar, de sentir e de agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo o nosso padrão, ele continua sendo o nosso ponto de referência a respeito da nossa forma de pensar, sentir e agir. E ontem nós terminamos a nossa reflexão falando sobre o texto que se encontra em Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 54. Vamos ver então qual é o seu significado. Nós vamos fazer então a leitura. Nós estávamos então estudando a mente limpa, uma mente transparente, a mente sem hipocrisia. Era isso que nós estávamos vendo então ontem, uma mente sincera. Então, nós vamos ver o texto que está em Lucas capítulo 11, 37 a 54, que nos diz assim: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou o lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo, cheio de maldade e malícia. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, se desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam e nem percebem. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam o túmulo dos profetas e os pais de vocês assassinaram, Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros os perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Então, aqui nós temos este texto, Jesus, então, repreendendo, censurando os fariseus e também os escribas. Aqui a passagem que diz, porém, deem esmola ao o que está dentro do copo e do prato, e que todas as coisas então vos serão limpas. O que isso significa? O que nós podemos entender? Podemos entender que o Senhor estava aqui dizendo para vocês que deveriam vencer a hipocrisia. A hipocrisia deve ser vencida de dentro para fora. Daí ele fala: dai o vosso coração como esmola e deixe-o alargar-se para com os pobres. Assim teriam o coração limpo. Do quê? Da hipocrisia, da mentira, da desonestidade e também da fraude. A limpeza deveria ser
externa e interna. Jesus então lhes fez lembrar que o que realmente conta não é a limpeza exterior do copo, mas sim o interior do copo. Pois exteriormente os fariseus pareciam justos em suas ações, mas interiormente eles eram falsos, perversos, malignos, que tentavam esconder então tudo isso que estava dentro do copo com as suas boas ações. Também podemos aprender que o mesmo Deus que fez o exterior do homem fez também o interior. E é Ele que quer a nossa vida interior. É Ele que quer que a nossa vida interior seja pura. Como nós lemos lá em 1 Samuel 16:7. O homem vê o exterior, ou seja, as ações, porém o Senhor vê o coração. Então, o conselho que Jesus deu ao seu hospedeiro, que se escandalizou quando ele não lavara as mãos primeiro antes de comer, que primeiro ele deveria dar esmola de tudo o que tinha, como ele fizera, se ele pudesse passar nesse teste básico, né, de amor aos outros, então o seu coração estaria limpo. Então tudo seria limpo para ele. Ou seja, as cerimônias externas que realizamos têm valor verdadeiro somente quando o amor de Deus enche o coração de uma pessoa de tal forma que faça com que ela passe a se preocupar com as necessidades dos outros. Então, esta foi a recomendação de Jesus para que eles deixassem de serem hipócritas e mentirosos, mas que fossem sinceros, sem cera, fossem o quê? Verdadeiros. Então, ele fala exatamente isso, nos exortando também, para que nós cuidemos do nosso interior, que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus limpe o nosso interior, para que não usemos as coisas que fazemos no nosso exterior para esconder as coisas que estão dentro de nós. Então, ele diz que uma forma do nosso coração se manter limpo é dando esmolas. Aqui fala, ou seja, cuidando da necessidade de outras pessoas. Quem trata com indiferença os necessitados, os pobres ao seu redor, está dando então uma evidência de que o amor de Deus não habita nele. Aonde o amor de Deus habita, não há hipocrisia, não há falsidade, não há mentira, mas sim um coração cheio do amor de Deus. Então, não trate com indiferença as necessidades das pessoas ou até mesmo dos pobres ao seu redor, porque isso seria uma evidência de que o amor de Deus não está habitando em você. Então, que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.